Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Muito prazer, eu sou o Gian e hoje vou estar junto com vocês aqui fazendo aí algumas análises nos indicadores do Vino 11. Recentemente aí ele soltou um comunicado, assim também como seu relatório gerencial, informando aí que ele já começou aquele processo de venda de algumas participações dos seus imóveis, justamente para estar arcando aí com algumas dívidas que esse fundo aqui tem. Então a gente vamos aqui analisar os principais indicadores, lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, cabe a você fazer os seus estudos, analisar se cabe dentro do seu projeto e assim você fazer os seus investimentos de forma clara e objetiva, sabendo que a conta em risco é a sua, tá? Então vamos aqui, pessoal. No dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, o Vino 11 está sendo cotado aqui na casa dos R$ 8,15. Lembrando que ele sofreu bastante aí alguns dias atrás. Esse mês agora de abril ele já começou aí se recuperando, tendo uma boa recuperação, mas vamos ver aí como que vai ser daqui por diante aí com essas vendas que esse fundo está fazendo aí de participação de alguns dos seus imóveis, tá? Nós vamos falar isso aí logo mais no relatório gerencial. Nas últimas 52 semanas aqui, ele chegou aqui nas suas mínimas na casa dos R$ 7,19 e as suas máximas aqui na casa dos R$ 9,50. Então você vê aí uma diferença muito grande das suas mínimas para as suas máximas e também pelo que ele está sendo cotado agora, tá? Dividend yield aqui acumulado de 8,70%, muito bacana para um fundo de tijolo. E nos últimos 12 meses aqui teve uma valorização aqui de 2,26%, mas essa valorização aqui ela ocorreu praticamente neste mês atual aqui de 3,56%, senão ele estaria aqui no vermelho, tá? Então são fatos aí que você precisa levar em considerações. Vamos descer mais um pouquinho aqui para a gente ver mais algumas informações aqui desse fundo. O seu valor patrimonial aqui, o que seria seu preço justo, é os R$ 10,86. Seu patrimônio aqui estimado aqui é os 899 milhões. Hoje ele está aqui com o seu preço sobre o seu valor patrimonial aqui em 0,75. O mercado está penalizando bastante aqui o Vino 11 e hoje ele já conta aqui com um pouco mais de 28 milhões aqui em caixa, referente já à venda que ele realizou, tá? Que dá aqui um total de 3,19%. Hoje ele conta aqui com um pouco mais de 154 mil cotistas. Vamos estar descendo mais um pouquinho aqui para a gente ver mais algumas informações. Liquidez média diária aqui acima de 1,2 milhões de reais negociado aí diariamente. Você já vê aqui na parte dos seus dividendos também, dos 2 meses, um que ele já pagou e o outro que ele vai estar pagando, né? Então a gente consegue ver que ele vem mantendo aqui os 0,5 centavos e meio por cada cota, né? Vai se repetir aqui novamente. O que vai mudar aqui é a parte do seu rendimento, né? Que lá no dia 14 do 3 aqui deu um rendimento aqui de 0,74 e para este mês aqui do dia 12 do 4 vai dar aqui um rendimento de 0,70 por causa da sua cotação base, né? Como vocês conseguem ver aqui, ela teve aqui alteração. Vamos aqui no seu relatório gerencial, justamente para você entender sobre o que eu estou falando, né? E o gestor aqui, ele trouxe algumas informações aqui muito bacana aqui, a gente vai acompanhar de fato, né? Hoje ele está cobrando aqui uma taxa de 1,10%, né? Porque o patrimônio dele aqui excede os 500 milhões de reais. Ele é um fundo aqui considerado aí antigo já assim de mercado negociado, né? Lá desde 2019, então já passou por vários momentos aí de dificuldade, né? A gente vamos descer mais um pouquinho aqui para a gente ver mais algumas informações que o gestor aqui já traz aqui, ó, como a venda da fração imobiliária do BM 336, tá? Então você vê aqui que ele realizou essa venda aqui dessa participação, ele vendeu aqui 49% deste imóvel aqui, tá? Então ele vai pegar uma boa grana aí, pouco aqui, 112 milhões, só que isso aqui vai ser em parcela, como você consegue ver aqui, ó, resultado extraordinário aqui, que ele vai estar pegando aqui, ó, a venda de 49, né, aqui ele já traz aqui um resultado extraordinário aqui de 41,6 milhões, e na parte de baixo aqui você vai entender aqui melhor que ele especifica aqui, né, que fez aqui um pagamento, ou seja, uma antecipação aqui de um pouco dos seus CRIs, não pagou inteiro, você vai ver mais abaixo aqui,
ele fez aqui um total aqui de 20,1 milhões de reais de adiantamento aqui do saldo devedor, tá? Então a gente vai ver mais informações aqui na parte de baixo. Aqui ele traz aqui algumas informações, eu não vamos entrar tão em detalhe, porque aqui não nos interessa muito, porque o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então aqui você vê, ó, ele traz aqui as informações dessa venda. Então 45 do valor da venda já foi recebido aqui no último dia 5, como vocês conseguem ver. Tem mais duas parcelas aqui para estar recebendo, que é uma de 25% do valor que vai ser pago em 2025, ou seja, em abril de 2025, daqui a um ano. E a outra 30% aqui deverá ser pago também em abril de 2026. Então vai ser pago metade em 2025 e mais outra metade em 2026. Ambos aí com um ano de diferença, tá? Então aqui você consegue ver mais algumas informações, né? O ganho de capital dele aqui foi excelente. Um pouco mais aqui de 41,6 milhões, o que representa aqui 50 centavos por cota, então teve um ganho aqui bem bacana, tá? Vamos estar descendo aqui mais um pouquinho, até porque ele vendeu aí praticamente um dos seus melhores imóveis, que fica lá no Leblon. Então, cara, é uma área de grande valor lá no Rio de Janeiro, então por isso que teve essa valorização tão expressiva assim, tá? Mas vou mostrar para vocês aqui que o problema não é vender imóvel, o problema é um imóvel que ele comprou, tá? Então a gente vamos chegar nesses detalhes aí. Aqui foi a receita do fundo, né? Então o fundo acabou tendo aí gerou aí um resultado bem bacana, né? Você vê que ele conseguiu aqui gerar, praticamente ele distribuiu o que ele gerou, né? Deu uma diferença pouca aqui, conseguiu manter aqui um pouquinho de caixa também, bem bacana, né? Então a gente vê que ele começou a gerar um pouco mais do que o que ele vinha gerando. Ele vinha sempre usando a sua reserva de caixa, esse mês ele não precisou fazer isso. Se você descer mais um pouco aqui, você vai ver aqui, ó, nesta parte aqui, ó, resultado gerado aqui foi praticamente a mais do que o que ele vinha distribuindo, né? Já faz 2 meses seguidos aqui que ele vem fazendo isso, né? Como você vê aqui, ó, ele vinha em queda, tá? Resultado acumulado aqui, ó, ele vinha queimando aqui a sua reserva de caixa. E você vê que aqui a parte cinza já começou a dar uma leve subida aqui, porque, como eu falei para vocês, ele acabou gerando aí um pouquinho acima do que ele distribuiu, tá? Vamos descer mais um pouquinho aqui para a gente ver mais algumas informações bem bacanas aqui, que eu vou mostrar para vocês que o problema não é ele vender os ativos que ele tem. O problema é aquele ativo que ele comprou, cara. Aquilo lá foi a parte aí que o fundo fez algo aí inexplicável, cara. Eu não entendo como que a gestão conseguiu fazer aquela cagada que ele acabou fazendo, tá? Então vamos descer aqui na parte que ele explica melhor aqui, que é a parte da alavancagem do fundo. Então você vê aqui, ó, a parte de imóveis do fundo aqui, ele tem um patrimônio aqui de mais de 1,3 bilhões. Então o fundo é com quase 1,5 bilhão, tá? De valor de patrimônio, ou seja, o que os seus imóveis valem de fato. Só que aqui ele tem, ó, um pouco mais de 514 milhões em obrigações a prazo. Então isso aqui é a alavancagem do fundo, cara. O fundo está alavancado, está muito alavancado aí, com mais de 45% do patrimônio do fundo está em alavancagem. Isso aqui é muita coisa, cara. Isso aqui é um absurdo, tá? Então você vê aqui, ó, patrimônio líquido do fundo aqui, ó, está um pouco mais de 896,7 milhões. Mas os imóveis dele valem 1,3 bilhões. Cara, é muita coisa, tá? Então, cara, chega a ser insano, tá? Ele acabou fazendo aqui um pagamento, como vocês conseguem ver, ele traz aqui na parte de baixo aqui, mas mesmo assim ainda representa aqui um total bem grande aqui de mais de 485 milhões em obrigações. Cara, bastante coisa, hein? Então você precisa ter muito cuidado. E como eu falei para vocês, o problema não é ele vender os imóveis, tá? O problema foi esse imóvel aqui, esse maldito imóvel aqui que ele comprou, ó, da Rede Globo. Cara, isso aqui foi algo absurdo o que o Vino 11 conseguiu estar fazendo. Como vocês conseguem ver, 71% da dívida do fundo está apenas nesse maldito imóvel aqui da sede da Rede Globo que ele comprou, cara. Como vocês conseguem ver aqui, um valor de 362,9 milhões por essa porcaria aqui. Fale para mim o que tinha desses caras comprar essa imundícia aqui, velho. Não fazia sentido nenhum. O fundo vinha entregando resultado constante ali. E de repente abre um leque na cabeça do gestor e o gestor vai e entra numa bomba dessa aqui. Cara, algo inexplicável. E a parte que ele acabou vendendo aqui, ó, justamente desse daqui, ó. Ele acabou vendendo aqui um pouco desse imóvel, automaticamente também ele já diminuiu aqui um pouquinho da dívida que ele tinha nesse imóvel, mesmo assim ainda ele permanece aqui
com um pouco mais de 40,9 milhões de ainda de obrigações para estar pagando, né, representando aqui 8% aqui do valor da sua dívida. Então, cara, mas essa parte aqui, ó, até agora eu não me conformei, cara. O que os caras estavam na cabeça de comprar esse imóvel aqui da Rede Globo, um inquilino, é um imóvel grande para um inquilino. Se de repente aqui essa bucha da Rede Globo resolver sair de lá desse imóvel, vai ser muito difícil ele alugar aquele imóvel para outro inquilino, porque é um imóvel, apesar de ser um imóvel bom, só que é um imóvel grande, é um imóvel específico, que não é toda empresa que consegue manter um imóvel daquele tamanho, tá? Então, ou ele aluga aí para outra emissora. Cara, é muito difícil. Ele entrou aqui numa situação aqui bem complicada com esse imóvel aqui da Rede Globo, né? Mas faz parte, né? Se eles dizem que tá bom, vamos torcer que dê tudo certo no final. E aqui está todas as suas obrigações aqui para estar pagando. Então, este ano aqui ainda tem muito dinheiro para ele estar pagando. 2025 também aqui tem muito dinheiro. E isso aqui se estende praticamente até 2037. Cara, ele vai ter que vender bastante coisa aí para estar arcando aí com essa dívida dele aí, porque o fundo não vai conseguir levantar tanto dinheiro assim, porque como eu falei para vocês, cara, tá aqui, ó, 39% da receita do fundo vem lá da Rede Globo. Então, se a Rede Globo, cara, chegar a dar algum BO aí futuramente, o fundo vai passar por situações bem complicadas, mais do que o que já está. Então, não faz sentido nenhum a compra que esse fundo fez desse imóvel aqui. Mas, como eu falei para vocês, isso aqui não é recomendação nem de compra e nem de venda aí do seu ativo, ou seja, das suas cotas. Isso aí cabe a você estar estudando. Mas, na minha opinião, cara, o Vino 11 aí pode passar situação bem complicada aí futuramente, mesmo ele vendendo aí os seus imóveis, tá? Eu acho que a situação aí vai se complicar bastante, porque a gente tem que torcer até a última para que não dê nenhum problema aí com a sede da Rede Globo. Porque se ele der algum problema, cara, 39% da receita vai para o pau. Então você precisa conhecer os riscos que este fundo aqui tem agregado. Mas é isso aí, pessoal. Deixe nos comentários aí se você é cotista aí do Vino 11, o que você está achando aí dessa nova forma que a gestão achou, porque não tem outra saída mesmo, tem que vender os imóveis, não tem como ele arcar com tanto dinheiro assim, levantar tanto dinheiro, até porque ele não consegue mais se endividar mais do que o que ele está, então ele vai ter que vender mesmo os seus imóveis, não vai ficar só nesse, tá? Vai ter que vender mais imóveis aí, vai ter que vender mais participações, até porque ele tem aqui bastante coisa para estar vendendo, tá? O Vino 11 aqui, ele tem bastante imóvel aqui, o qual ele é 100% tutor, tá? Então, vocês conseguem ver aqui, ó, 100%, 100%. Então, ele tem como vender aqui participações de vários imóveis e mesmo assim ainda fica aí sendo aí um fundo bem grande, bem sólido. Mas a gente precisa acompanhar o que a gestão vai estar fazendo além dessas vendas, né? Se não vai futuramente aí entrar em outra enrascada, assim como entrar aí com esse imóvel aí comprado da Rede Globo. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Mas antes de ir, não se esqueçam de deixar a sua inscrição, se caso você ainda não é inscrito no canal. Assim também como o seu like, para que a gente leve esse conteúdo aqui para mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Fui.